Livro de Jonas, capítulo 1, verso 1 ao 17, diga glória a Deus. Diz-nos assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento, e se fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembra de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu em Jonas. O azar, viu? Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Porque sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Por minha causa, lhe sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remando, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprazes. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor. Guarde isso. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E você diga amém e toma o seu assento em nome de Jesus.
Pois bem, nós estamos diante de uma leitura e temos um tema para que a nossa meditação fica subentendida da grandeza dessa passagem bíblica. Jonas é um dos livros mais pequeno, mais minuto da Bíblia, do Novo Testamento. É um dos livros mais pequenos. Porém, a sua história é uma história tremenda, é uma história fabulosa, é uma história extraordinária. E nós escolhemos como tema: Jonas não foge, Nínive está te esperando. Diga assim: Jonas não foge, Nínive está te esperando. Eu vou tentar retratar que esse Jonas não é apenas o Jonas da Bíblia. Esse Jonas é eu e você, portador de uma chamada de Deus, que muitas vezes somos fujões, que muitas vezes fugimos e até temos suprimido uma chamada de Deus para a nossa vida. Então nós vamos retratar aqui que este Jonas pode ser eu, que este Jonas, o fujão, o fugitivo da presença de Deus, pode ser você. Então daí o tema: Jonas não fuja ou não foge, Nínive está à sua espera. Escute bem isso. Para Abraão, Deus disse: sai. Para Jonas, Deus disse aqui: vai. E para os discípulos, Jesus disse: ficai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas no caso de Jonas, ele já era profeta, tinha poder, tinha graça de Deus para profetizar. Só que nós vamos ver nesse capítulo 1 a vocação de Jonas. Quando Deus o vocaciona para ir à grande cidade de Nínive. Era uma cidade estrangeira. Nínive ficava da onde Jonas estava aproximadamente 4.000 quilômetros. Era vários meses desse navio para chegar até Nínive. Mas esse não foi o receio de Jonas. Pastor, porque Jonas, quando recebeu a mensagem, a sua missão, ele teve medo e se acovardou. Sabe por quê? Porque Jonas guardava ressentimento no seu coração. Jonas já tinha ouvido a história pelos seus pais, que Nínive era um povo rebelde, que Nínive, eles penduravam pessoas até pelo nariz, era um povo de dura cerviz, um povo incrédulo, de um rei ímpio, pagão, de um rei que acometia atrocidades, que matavam crianças, que oferecia humanos para o sacrifício. Ele sabia que esse povo já havia levantado várias vezes contra o povo de Deus. Era um povo perverso. E aí, quando Jonas recebe a missão que Deus lhe dá, de pregar contra Nínive, porque, irmão, você pregar uma mensagem favorável, Jesus vai fazer isso, Jesus vai fazer aquilo, até que não é muito difícil. Jesus vai dizer, mas a mensagem era contra. Prega contra ela a palavra que eu te disse. Prega contra. Você pregar contra, você já entra num confronto.
Você está pregando contra. Por isso que hoje não está fácil os pastores se levantar para pregar contra pecado. Hoje tem igreja que é até proibido você falar a palavra pecado. Eu já disse aqui, você tem que falar erro. Porque você não pode mais falar contra o pecado. Mas eu quero dizer para você que nesse altar, que nesse púlpito, nós vamos continuar pregando contra o pecado. Nós vamos falar que o cristão precisa ter uma vida santa para entrar no céu. Que o cristão, para entrar no céu, ele tem que ter um encontro verdadeiro com Jesus. Que para você alcançar a vida eterna em Cristo, você precisa nascer de novo e abandonar as coisas que Deus não se agrada delas. Então, a pregação não era favorável. Por isso, Jonas, sabendo da procedência dos homens de Nínive, que era uma grande cidade, quase 120 mil homens, além de mulheres e crianças. Era uma cidade muito grande naquela época. E agora Deus lhe dá uma mensagem específica. Prega contra ela, clama contra ela, a pregação que eu te disse. Aí, como ele guardava ressentimento, ele diz: o quê? Esse povo tem que ser exterminado por Deus. Esse povo tem que morrer. Agora Deus me dá uma mensagem para esse povo? Não. Ele guardava ressentimento. Sabe, tem gente que às vezes vê o vizinho lá, porque o vizinho é malandro, porque o vizinho é feiticeiro, porque o vizinho já lhe fez algum mal, porque o vizinho é incrédulo. Ele quer omitir Jesus para aquele vizinho. Ele não quer falar de Jesus para aquela pessoa, porque é uma pessoa de má índole, é uma pessoa de má fama, é uma pessoa, mísero, um pecador. Mas é estas pessoas que você acha que não tem solução para elas, que Jesus as ama e Jesus quer salvar. Sabe por quê? Paulo diz: Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sou o pior. Foi a palavra que Paulo, o apóstolo, falou. Nós vamos ver aqui que a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. Interessante. Você quer pregar? Então ore antes e depois de pregar. Porque se Deus te vocacionar, você precisa estar preparado para ir. E tem gente que diz: eu quero pregar. Mas aí quando o seu pastor lhe pede: convide alguém para o culto, ele não tem, ele não obedece. Convida alguém para essa festa, traga os seus amigos, fale de Jesus para alguém. Ele não consegue fazer isso. Como é que você quer ser um pregador? Como é que você quer ser um perfeito ganhador de almas para Jesus, se nem os da sua família você consegue salvar? Você já pensou a possibilidade, se Jesus vier hoje, sua esposa que não é salva, você vai para o céu, ela fica, ela vai para o outro lado. Você já pensou, mãe, pai, seu filho que não é cristão, Jesus vem, arrebata a igreja, você, a esposa, vai para o céu, o filho fica e vai para o outro lado, porque só tem dois caminhos, só tem duas eternidades: céu, felicidade eterna, ou o inferno, castigo e desprezo eterno. Só tem duas saídas para mim e para você. E a Bíblia diz lá em Provérbios 15, 24, que para os entendidos o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está aqui embaixo. Então preste atenção, você tem a possibilidade de fazer a obra de Deus. Então, se Deus te vocacionou, se Deus te chamou, ore antes e depois de pregar, para que tenha resultado na sua pregação. E veio a minha palavra do Senhor, ou veio a palavra do Senhor a Jonas,
A palavra Jonas significa pombo, tá? Jonas quer dizer pombo, ou seja, aquele que é enviado, que é dirigido. Interessante que Deus dá aqui para Jonas a direção. Deus dá a direção. Deus nunca manda alguém ir para pregar sem lhe dar uma direção definitiva. Você vai fazer assim, assim e assim. Deus dá a direção. Deus deu aqui para Jonas a direção. Deus deu para ele a direção. Você precisa ter direção de Deus, porque tem gente que não tem direção. Quer ir pregar? Ore antes, para Deus te dar a direção. E Deus vai dizer, ó, fala com aquela pessoa lá, fala com aquele vizinho. Onde eu entro, irmão, eu estou numa loja, eu começo a pregar. Eu estou no mercado, eu começo a pregar. Aonde eu estiver, quem anda comigo sabe, aonde eu estiver, eu estou falando de Jesus. Eu não sei fazer uma outra coisa a não ser falar de Jesus. Agora, isso não é só o pastor. Essa ordem imperativa de Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, olha para cá, ela abrange a todos os crentes, nas mais diferentes épocas e tempos. Todos devem pregar o evangelho. As crianças devem pregar o evangelho do jeito delas, elas devem pregar o evangelho. Os adolescentes devem pregar o evangelho. Os jovens devem pregar o evangelho. As irmãs devem pregar o evangelho. Os homens devem pregar o evangelho. Os obreiros, e como devem pregar o evangelho os obreiros? Os pastores, os missionários, as missionárias. Todos nós devemos pregar o evangelho. Por isso que Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a ordem imperativa de Jesus abrange, olha para cá, a todos nós. Todos devem ir. E aqui foi específico a Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Ou seja, primeiro Deus dá a direção para ele. E prega ou clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas aqui, ele sentiu o peso. Diz o quê? Deus está irado com Nínive. Deus está irado com essa cidade. A malícia do povo já subiu até a presença dele. E ele quer que eu sozinho vou lá pregar. Primeiro, ele recebe aqui a direção de Deus. Mas nós encontramos no versículo abaixo que Jonas fugiu da presença. Jonas, ele não fugiu de Deus. Jonas fugiu da presença, está escrito, da face do Senhor. Sabe por quê? Ninguém consegue fugir da presença de Deus. Está escrito lá no Salmo 139, a partir do verso 7. Põe no telão, Salmo 139, verso 7 até o 10. Diz, ó, para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Irmão, não adianta você fugir, Deus vai te pegar. Não tem por onde você fugir da sua chamada, daquilo que Deus arquitetou, daquilo que Deus planejou para você. E ó, eu já vi gente tentando suprimir uma chamada de Deus, segura aí o versículo, e se estraçalhou tudo. Teve um que tinha 10 filhos, Deus dizimou um. Ele disse, Armando Chaves Cohen, eu fui copeiro desse pastor. E ele diz, olha, eu estava suprimindo a minha chamada. E aí Deus levou, ele foi atravessar numa canoa com os seus 10 filhos. Um caiu na água do rio lá Amazonas e afundou e desapareceu. E ele nunca mais. E ele
com um coração ardente, uma chamada. Homem que já partiu para o Senhor, escritor de vários livros, Armando Chaves Cohen. Gente, você não pode suprimir uma chamada. Mas Jonas aqui, ele achou que estava escondendo. Mas aí está dizendo, ó, se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer lá no inferno, no Seol, a minha cama, tu tá ali vendo tudo. Eis que tu está ali. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar. Olha para onde ele estava. Onde ele estava? Ele estava indo lá no mar. O que ele diz? Ali, até ali, a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Não tem como você fugir de uma chamada que Deus escolheu para você. E quanto mais a gente demora a aceitar essa chamada, irmão, mais a gente sofre. Mais. Vem tantos males. Até eu já dei aqui o meu testemunho. Eu recebi a minha chamada criança, mas eu fui portador de um câncer. E hoje eu entendo que eu adquiri o câncer exatamente porque eu fechei o coração para Deus e eu não queria ser um servo de Cristo. Eu não queria ser um cristão. Não, eu gostava, eu via, mas eu não queria. Mas quando Jesus me pegou, não teve escapatória. Me jogou numa cama, desenganado pela medicina, numa doença que naquela época o câncer era raro, estava no começo. Há quase 45 anos atrás. Estava no começo. E agora? Não tinha quimioterapia, não tinha nada disso. Eles nem sabiam o que fazer. E eu fui jogado lá, prestes para morrer, desenganado pela medicina. Mas quando eu aceitei a chamada e tive um encontro com Deus, Ele mudou radicalmente a minha vida. Aceitar a chamada. Jonas aqui, vocês vão ver que ele não foge de Deus. Ele foge da presença de Deus. Porque o verso de número 3 diz assim: e Jonas se levantou. Mas ele não se levantou para obedecer. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Ou seja, ele não fugiu de Deus. Ele estava tentando fugir da presença de Deus. Cuidado, irmão. Cuidado, jovem. Você pode ser portador de uma chamada. Família, você pode estar suprimindo uma chamada dos seus filhos, da sua esposa ou de você mesmo. Deus te chamou, mas você fica empurrando as coisas de Deus com a barriga. Você fica fazendo cera. Você nunca assume um compromisso sério com Cristo. Olha aqui, na figura de Jonas, era um profeta, vocacionado, escolhido, chamado por Deus, filho de Amitai. Todavia, quando Deus manda ele ir para Nínive, ele pega uma direção completamente diferente. Ele vai para Tarsis. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Olha para cá. Jonas, ele pagou o preço da desobediência. Jonas pagou o preço da desobediência e não quis pagar o preço da chamada. Você já pensou, irmão? Ele ia para um lugar mais longe, Tarsis, 4.000 quilômetros aproximadamente da onde ele estava. Ele preferiu pagar o preço da desobediência do que pagar o preço da chamada. E sabe que tem gente que é assim. Ele sabe que fugir diante da face do Senhor vai trazer dificuldade para a vida dele, para a família dele.
Ele está suprimindo uma chamada divina, mas mesmo assim, ele tenta, parece que ele está tentando fazer as coisas, fugindo de Deus. Ele está achando que vai dar certo. É por isso que tem hora que na sua vida, tudo desmorona, tudo volta na estaca zero. Tem hora que o negócio não anda, está travado. Por que está travado? Porque você perdeu a direção. Deus te deu a direção. Deus disse, ó, faz assim, assim e assim. Você quer fazer tudo do seu jeito. Você quer fazer tudo do seu modo. Interessante que no verso de número 4, aqui diz, irmão, no verso de número 4, que Deus mandou no mar um grande vento, e se fez no mar uma grande tempestade. Ou seja, tudo que Jonas estava passando agora era consequência de suas escolhas. Quando ele chega até Tarsis, o que Jonas faz? Ele desce até Jope, ou seja, primeiro fugindo para Tarsis, primeiro ele desce até Jope, ele encontra ali um navio que ia para Tarsis, ele paga a sua passagem, achou melhor pagar o preço da desobediência do que cumprir o chamado e a vocação de Deus. Ele compra a sua passagem e a Bíblia diz que ele desceu para dentro do navio. Para quê? Para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Mas é interessante que a Bíblia diz que Deus mandou no mar uma tempestade. Deus mandou no mar o quê? Uma tempestade. Olha para cá. Tem 3 tipos de tempestade. Tempestade que Deus manda. Que isso, pastor? Essa aqui. Quem mandou essa tempestade? Foi Deus. Tem tempestade que o diabo manda. O diabo manda tempestade. Mas tem tempestade que o homem cria. A Bíblia diz: semearam ventos e colheram uma tempestade. Há 3 tipos de tempestade: tempestade que Deus manda, tempestade que o diabo manda e tempestade que o homem cria. Tempestade é a ação violenta do que da natureza. Uma ação violenta que se cria. O que Deus fez para impedir a loucura do profeta? Para que ele deixasse de trilhar no caminho da desobediência. Deus mandou um grande vento. E do vento se fez uma grande tempestade. E a Bíblia diz que o navio estava para quebrar-se. Quanta gente com o navio quebrado por aí. Ou seja, família destruída, empresa destruída, tudo destruído. Porque não entenderam ainda o chamado de Deus. Ele não sabe que o chamado de Deus vai enriquecer a vida dele em tudo. Ele vai ser abençoado na família, na empresa, nos negócios, em tudo. Mas ele ainda reluta por não aceitar uma chamada de Deus. Olha o que aconteceu. Não foi esta tempestade, não foi o diabo que mandou. Porque tem crente que Deus manda, o diabo mandou uma tempestade. Às vezes não é o diabo não, meu irmão, é você. O diabo está furioso comigo. Não é o diabo não, é você que está fora da direção de Deus. É você que não quer receber o chamado de Deus para a sua vida, o chamado para a salvação, o chamado para perdão dos seus pecados. Você não quer. Aí não foi o diabo, foi Deus. Quantas vezes você fala, é o diabo? Aí Deus diz, não, não é o diabo não, sou eu. Mas Senhor, quem mandou essa tempestade? Foi Deus. Por quê? Porque Jonas, servo, tá? Profeta, estava em ato de desobediência.
Tem gente, irmão, que está pensando que está passando por uma provação, mas na verdade é fruto de suas escolhas. Vou recapitular. Tem crente, tem pessoas que está achando que está passando por uma provação, mas na verdade é fruto de suas escolhas. Escolhas erradas, elas geram consequências. Escolhas erradas, elas, por exemplo, vai contrair o matrimônio, não busca a direção de Deus, não ora, não tem a lucidez de que aquela pessoa foi preparada exatamente por Deus. Aí vai sofrer mais tarde no casamento, aí vai bagunçar tudo, aí a tempestade, a luta virá. Não adianta culpabilizar Deus, foi você. É fruto de suas más escolhas. Não viu a escolha lá que Abraão deixou Ló escolher? Ele escolheu pela aparência dos olhos. As verdes campinas de Sodoma. Eu vou para cá. Abraão diz: você pode escolher. Você escolheu um lado, eu vou para outro. Você escolhe primeiro, primo. Você está briguento, tá brigando com a gente? Pode escolher, sobrinho Ló. Pode escolher, meu sobrinho. Aí ele escolheu os pastos verdejantes de Sodoma e Gomorra. Entrou pelo cano. Sabe o que é isso? Mas escolha. Olha o que Jonas fez. Ao invés de preferir obedecer a Deus, porque quando Deus manda, Ele garante. Quando Deus manda você ir, pode ir. Deus te dará graça, Deus te dará livramento, Deus te dará autoridade na execução da mensagem. Se Ele mandou você ir, vá, Ele será contigo. Mas Jonas se acovardou. E aí o que Deus faz? Para buscar o profeta de volta para a rota, Deus manda uma grande tempestade. Que eu acho incrível, irmão. Sabe que o que é importante no livro de Jonas? Sabe o que é importante no livro de Jonas? Deus manda o vento obedece. Deus manda a tempestade, olha para cá, a tempestade obedece. Deus manda o grande peixe obedece. Deus manda a planta obedece. Deus manda o verme obedece. Mas Deus manda Jonas, Deus manda o homem não obedece, infelizmente. E por decidir desobedecer a Deus, Jonas inicia um ciclo de descida em sua vida. Vou recapitular. E por decidir desobedecer a Deus, Jonas inicia aqui um ciclo de descidas na sua vida. Olha para cá. Pelo menos Jonas desceu aqui 7 vezes. Quantas vezes Jonas desceu? 7 vezes. Quer ver? Vamos para a Bíblia. Capítulo 1, verso de número 3. Diz que quando Jonas se levantou para fugir, primeiro ele desceu a Jope. Diga assim: desceu a Jope. Primeira vez. Depois diz que ele comprou a sua passagem e ele desceu a segunda vez. Está no verso 3. Desceu para dentro do navio. Quantas vezes? Segunda. Aí a Bíblia diz, irmão, que ele desceu a terceira vez. Está no verso 5. Por quê? Ele desceu do navio, aí desceu lá aos lugares do porão. Está escrito aí no verso 5. Desceu a terceira vez. Desceu aos lugares do porão. Aí desceu a quarta vez. Está no verso 5. Desceu a um profundo sono. A quarta vez que Jonas desceu. Aí no verso de número 15, eles tiram Jonas do navio e lança Jonas no mar. Desceu a quinta vez.
Aí do mar, Jonas desce um pouco mais e ele é lançado para a boca do grande peixe, conforme está no verso 17. Ele desceu para o ventre do grande peixe. Você viu? Só aqui Jonas desceu 6 vezes. E aí quando você lê no capítulo de número 2 e no versículo de número 3 e 6, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, rodas, e as tuas rodas, ou as tuas ondas, e as tuas vagas, têm passado por cima de mim. E aí no verso de número 6, ele diz que desceu a 7ª vez. Eu desci até aos fundamentos dos mares, porque baleia é o seguinte, uma hora ela está na superfície do mar, tá? Mas tem hora que ela vai lá para 500, 600 metros, 1000 metros lá para o fundo. E ele diz aqui, eu desci até aos fundamentos dos mares, e os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Sabe por quê, irmão? Porque está escrito lá em Isaías que Deus mediu até as águas dos mares com o punho da sua mão. Olha para cá, não tem como alguém fugir da presença de um Deus tão poderoso, tão grande como este. Não tem como fugir. E aqui então, eu acho maravilhado, eu fico maravilhado. Jonas confessa aqui que ele só foi descendo por decidir não aceitar uma chamada de Deus para a sua vida. Eu lembro que eu já preguei uma mensagem aqui bem no começo. É a 2ª vez que eu estou pregando aqui sobre essa passagem. A primeira vez eu dei um tema sobre as 7 descidas de Jonas, e eu falei aqui dando ênfase: quem desobedece, desce. Esse foi o tema da mensagem. Diga assim comigo: quem desobedece, desce. E olha aqui a figura do profeta Fujão, só ia descendo, né? Desceu a Jope, depois desceu para dentro do navio, aí desceu aos porão do navio a 3ª vez, a um sono profundo a 4ª vez, depois desceu para o mar, depois desceu no ventre do grande peixe, e depois desceu lá olha, irmão, lá no casco, lá embaixo dos mares. Que é isso? Só por causa de um povo ímpio, aonde Jonas não queria pregar. Agora, escute bem isso. O que me chama a atenção aqui, que quando começou essa tempestade, os marinheiros ficaram aflitos. Diz a Bíblia que eles começaram a lançar no mar, está escrito aí no verso 5, eles começaram a clamar cada um ao seu Deus, eles começaram a lançar as suas fazendas no mar, para que se aliviasse o peso. Eu fico pensando, tem gente que deixa de arrumar a casa na hora do vendaval. Por que eles não conferiu cada um dos passageiros antes quem verdadeiramente estava embarcando naquele navio? Ou você deixa? Sabe por quê, irmão? Tem muitos lares destruídos hoje, tem muitos barquinhos afundando. Você não pode deixar qualquer pessoa entrar na sua embarcação. Você não pode. Tem gente hoje sofrendo. Por quê? Porque não conferiu as passagens. Você vê, na hora do desespero, eles estavam abrindo mão de suas riquezas. Por que não conferiram os passageiros daquela embarcação? Opa, peraí,
Quem é você? Você vê que depois o mestre do navio, quando Jonas estava dormindo, no verso de número 6, chega para ele e diz: rapaz, quem é você? Mas por que ele não fez essa indagação antes de vender? Para onde você está indo, rapaz? Quem é você? O que você está indo fazer lá em Tarsis? Você não é do nosso povo. O que você está? Por que não fez a conferência antes? Porque tem gente, irmão, que primeiro deixa a tragédia acontecer para depois buscar a Deus. Aí não reclama. Deus te dá aqui o mapa celestial. Deus te dá aqui as coordenadas. Deus fala para você: faz assim, assim e assim. Você faz tudo diferente. Porque aquele mestre do navio diz: ó, eu quero que confira todos os passageiros. Estou vendo gente diferente aqui. Estou vendo rostos diferentes. Eu quero que vocês confiram quem vai entrar no meu barco. Você é responsável daqueles que entram no seu barco. Eu estou dizendo, em outras palavras, você é crente, você vai entender. Daqueles que entram na sua vida, aqueles que sentam na sua mesa para comer com você. Você é responsável. Então cuidado. Quem você chama para entrar dentro da sua casa? Quem você coloca na sua mesa para comer com você? Cuidado. Você é responsável pela sua embarcação, ou a embarcação da sua vida. Depois, quando surge o problema, você tem que abrir mão de coisas que você demandou tempo para conquistá-las. Olha aí, irmão, jogando ouro, os pertences deles no mar, para que se aliviasse o peso. Agora, o profeta Fujão estava lá dormindo tranquilamente. Aí que ele diz: rapaz, tem coisa errada. Eles clamando cada um ao seu Deus, mas Deus, conforme diz o Salmo 115, tem boca, não fala, ouvido, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpa, não tem pés, mas não anda. Aí diz: não adianta, clamar o Deus deles, não houve nenhuma resposta. Vamos então agora ver o que está acontecendo. Aí depara com Jonas, o fujão, dormindo lá no porão do navio. Irmão, eu fico pensando, tem gente que está dormindo na hora da tempestade. Eu tenho tanta coisa, se eu pudesse ficar 2 horas ensinando aqui. Jonas dormindo na hora da tempestade. Olha para cá, os homens, imagina a cena, os homens lá desesperados lá em cima, jogando as suas fazendas, as suas riquezas, ouro, tudo para aliviar o peso, e Jonas lá tranquilamente, irmão. Ou seja, tô nem aí, né, irmão? Aquele crente que Deus chama ele e diz: não, mas eu quero aproveitar bem a vida, sabe? Eu quero aproveitar, orar. Que eu não quero saber de orar, não. Sabe o que eu detectei aqui? Você não vê uma oração que Jonas faz no capítulo 1. Procure aí para vocês verem. Vocês não encontram Jonas orando no capítulo 1 todo. Tudo isso que aconteceu com ele, você não encontra Jonas orando. Jonas compra passagem sem orar. Jonas compra sem orar. Ele vende sem orar. Ele muda de cidade sem orar. Jonas casa sem orar. E olha para cá. Ele estava dizendo com isso: a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Ele compra passagem sem orar. Ele muda de cidade sem orar. E tem crente que é assim, irmão, tudo que ele faz é sem orar. Aí na hora da tragédia, aí na hora do vendaval, na hora da crise, na hora da tempestade, meu Deus, aí já entra o capítulo 2 dizendo: e orou Jonas. Capítulo 1, ele fica todo esse tempo na crise, na tempestade, fugindo, e você não vê Jonas orando. Mas bastou vir o problema, porque tem crente que é assim, viu, guerreiro Júnior? Deus tem que mandar o problema
Senão ele não vem para a igreja, ele não busca a Deus, ele não consagra, ele não se santifica. Aí Deus envia o problema. E o problema não é para te matar, porque eu sempre digo, Deus enforca, mas Deus não mata. O problema é para te levar para o joelho. O problema é para te levar para o caminho. O problema é para te trazer para a igreja. O problema é para você ter um encontro pessoal com Jesus. É por isso que Deus envia. A Bíblia diz, não foi o diabo que mandou a tempestade. A tempestade foi Deus que mandou. Agora, você vê que pessoas inocentes às vezes sofrem por nossa causa. Irmão, o que os marinheiros tinham a ver com o problema de Jonas? Com a chamada dele? Ele sendo um missionário fugitivo. O que eles tinham que ver com isso? Nada. Mas você vê que quando você está com problema e você não quer encarar a chamada de Deus para a sua vida, você causa problema até a outras pessoas. É o que Deus falou comigo. Eu tenho tanta coisa aqui, mas eu vou ter que terminar. Gente, isso aqui é extraordinário. Jonas aqui não ora no capítulo 1, em tudo o que aconteceu aqui, vários dias, ele não ora. Por quê? Porque Jonas compra passagem sem orar, ele vende sem orar, ele casa sem orar, ele muda de cidade sem orar, porque ele está dizendo para Deus, ó, ninguém tem nada a ver com aquilo que eu faço, tá? Só que lá no ventre do peixe, a Bíblia diz aqui, verso 1 do capítulo 2, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas. Se você não orar agora, irmão, você vai orar das entranhas, do problema, da tempestade, das dificuldades. Se você não orar hoje, tem gente que está deixando para orar depois. A Bíblia diz assim, Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Faça hoje, não deixa para amanhã o que você precisa fazer hoje. Olha, eu tenho que terminar. Sabe o que aconteceu aqui? Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Gente, eu não sei como. Não, tem gente que às vezes, pastor, uma vez chegou para mim alguém, pastor, eu não acredito que a baleia engoliu Jonas, ou o grande peixe, como queira, e ele ficou 3 dias e 3 noites no seu ventre. Irmão, ainda que se tivesse escrito que foi o homem que engoliu a baleia, eu acreditava, porque tudo que está na Bíblia é verdade. Mas não me, irmão, você está pensando, tinha hora que Jonas estava de cabeça para baixo, porque as baleias não dão uns pulos assim, irmão. Tinha hora que ele estava de cabeça para baixo, aí ele orava de cabeça, não quis orar, irmão, no conforto de casa, do seu lar, agora olhava de cabeça para baixo, todo lambuzado de sujeira, e de ai, irmão, e ele cabeça para baixo, e para respirar. Eu não sei como é que foi a sobrevivência de Jonas nesses 3 dias do grande peixe. Mas uma coisa eu sei, que quando Deus falou com o peixe, eu disse que o profeta, quando Deus falou com ele, ele não obedeceu. Mas o peixe obedeceu. E fez o que com Jonas? Vomitou ele lá no meio do mar, porque aí, meu irmão, ele seria comida de peixes, de tubarões. Olha o que a baleia vomitou ele lá na praia. Vomitou ele na praia. E aí, todo lambuzado, vem a palavra de Deus para ele, está aí no capítulo 2, tá? A partir do verso 2 e 3, que veio a ele a palavra do Senhor, levanta e vai é para levantar, Senhor, e ele já levanta e vai. E a Bíblia diz que em caminho de 3 dias,
Jonas, olha, era uma grande cidade, irmão. Mas ele ficou, eu acredito que quando ele olhava do lado, parece que ele via a baleia até no seco. Até no seco ele via a baleia. E isso fazia, porque ele caminhou uma cidade tão grande, no espaço de 3 dias. Ele pregou a todo aquele povo. E a Bíblia diz que todos os ninivitas se converteram a Deus. Depois tem uma outra história de Jonas, não dá para falar, mas fica em pé. Coloca o tema para a gente não esquecer. Jonas não foge, Nínive está te esperando. Olha para cá, irmão. Você é portador de uma chamada. Deus está te chamando. Às vezes a gente pensa que a chamada de Deus vai nos prejudicar. Não, irmão. Você vai ser beneficiado pela chamada. Sua casa vai melhorar, sua vida vai melhorar, seu trabalho vai melhorar, sua família vai melhorar, seus negócios vai melhorar. Tudo melhora quando você encara, quando você aceita a chamada de Deus para a sua vida. Nós vamos cantar um louvor para Deus. Pastor, eu quero encarar mais a sério a chamada de Deus para a minha vida. Então todos que querem, saia do teu lugar, venham à frente. Pastor, eu quero essa chamada para mim. Deus está me chamando. Vem, jovem, vem, irmã, vem, irmão. Mas venham todos diante do altar. Venham. Venham, pode vir. Você que está lá atrás. Deus está te chamando para uma missão específica.